próprio Eduardo Bolsonaro se manifestou nos jornais de ontem, dizendo que essa tentativa do Tarcísio de negociar com os Estados Unidos enquanto tenta escantear o Eduardo é, obviamente, desrespeitosa com ele. E eu concordo. O Eduardo tá pistola. O Eduardo tá pistola com razão. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Eu não acho, por exemplo, que o governador Tarcísio haja como um traidor. Eu não acho. Já falei isso, pode ser inocência da minha parte, mas eu vou dizer que eu tenho elementos para justificar isso. Ora, o governador Tarcísio foi conversar com o presidente. Isso é uma atitude de lealdade. Aconteceu, ele foi direto ao presidente conversar com o presidente leal. Antes de ir ao Gilmar Palusa, o festival do establishment, o governador Tarcísio falou com o presidente. Em todas as reuniões pessoais que o governador Tarcísio teve com o Alexandre de Moraes, o presidente foi informado. Então, eu, por exemplo, não tenho um problema pessoal com o Tarcísio. Acho que já repeti aqui várias vezes, como governador, é um ótimo governador. Torço para que se reeleja governador de São Paulo. Terá o meu voto, não meu voto porque eu não voto em São Paulo, mas terá o meu apoio, terá meu entusiasmado apoio. Mas tem que parar por aí, porque... E eu acho que... E ele me diz que quer parar por aí. E ir para a iniciativa privada. Mas ele é o candidato predileto do sistema. Ele é querido pelo establishment político. Eu digo, pode ser que eu esteja enganado e que esteja sendo inocente, mas eu vejo gestos de fidelidade do governador Tarcísio junto ao presidente Bolsonaro. O sistema querer o Tarcísio como candidato não implica que o Tarcísio seja um traidor, necessariamente. O sistema pode querer que Tarcísio seja candidato e ele pode, inclusive, dizer: eu não quero e não serei. E vou apoiar quem o presidente Bolsonaro indicar. Postura boa. Agora, nós temos posturas diferentes. É verdade. Eu, particularmente, acredito que nós temos que negociar sim. Mas nós temos que negociar de uma posição de força, como nós estamos agora. E também, Eduardo e eu, estamos, se a gente não conseguir salvar o Brasil, nós estamos dispostos a simplesmente vingá-lo. O Tarcísio não. São posições diferentes. O Brasil tem que escolher qual caminho que quer. Na prática, o que acontece? Eu digo para você, só vai haver solução para o Brasil depois do dia 1º de agosto, quando a tarifa Moraes entrar em vigor e as pessoas finalmente perceberem que a trolha é inevitável. Um oferecimento. Por enquanto, nós estamos na fase da negação dentro do processo de luto. Para quem não sabe, você tem um modelo chamado modelo Kübler-Ross, que tem as 5 fases do luto. Primeiro vem essa, que é a fase da negação, é a fase 1, onde a pessoa se recusa a acreditar na realidade do que aconteceu. A pessoa tem um sentimento de choque, tem a dificuldade de aceitar a situação. É aqui que as pessoas estão hoje dentro do modelo Kübler-Ross, fase 1 da negação. Daí a negação entra na fase 2, que se transforma em raiva. Aí a raiva pode ser direcionada a si mesmo, pode ser direcionada a outras pessoas, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, até a Deus. Né? É um momento de frustração, um momento de ressentimento. Tipo, quando esses caras perceberem que estão impotentes, que não podem fazer nada, com tá por vir uma raiva. Aí entra a fase 3, que é a barganha, que é quando a pessoa começa a negociar com a situação, começa a buscar alternativa, solução para reverter a perda. Aí podem surgir as promessas, os planos para tentar mudar o cenário, tipo, achar que dá para resolver essa questão sem responsabilização do Alexandre. Vamos fazer uma comitiva. Tem uma notícia hoje no Jornal Brasileiro dizendo assim: o governo brasileiro estuda pedir ao Trump para reduzir para 30% a tarifa.
E essas fases do modelo Kluber-Ross, elas vão acontecendo gradativamente e às vezes simultaneamente, tá? Depois dessa terceira fase, que é a fase da barganha, vem a quarta fase, que é a fase onde a realidade da perda, da tragédia, ela se torna mais presente. E aí vem uma tristeza, vem um desespero, vem uma desmotivação. A gente vai ver isso do lado deles. Mira Leitão dizendo, entenda como é bom. Vai ter um período de introspecção, reflexão sobre a vida. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Quando os caras perceberem que o tic-tac do Paulo Figueiredo é real, que o Trump tá vindo atrás deles, vem essa tristeza. E aí depois vem a última fase, que é a fase que a gente precisa chegar. A quinta fase é a fase da aceitação, onde a pessoa aceita a realidade da derrota e começa a se adaptar a uma vida nova. É um sentimento de compreensão. É o Brasil, quem sabe, né? É o Brasil entenda que vai precisar da anistia, que vai ter que se livrar do Alexandre, que vai ter que ter eleições livres e transparentes. E a esquerda vai ter, o establishment vai ter que aceitar a derrota e se adaptar a esse novo tempo. São as 5 fases. O modelo Kluber-Ross é uma coisa muito interessante. Então tem gente que acha que ainda dá para impedir o que está por vir. Estão na fase da negação, mas depois vem para o luto, depois eles vão progredir, barganha, até que chega a fase da aceitação, a gente vai chegar lá. Mas a gente só vai chegar lá depois que os salvadores da pátria derem com a cara na porta. Por isso que eu quero dizer que essas pessoas intencionalmente atrapalham. Ou melhor, não necessariamente intencionalmente atrapalham. Enquanto elas dão uma esperança ao regime de que haja uma solução sem anistia, elas estão atrapalhando. Estão atrapalhando a nós aqui nos Estados Unidos e estão atrapalhando o próprio empresariado brasileiro. Enquanto o sistema tiver esperança de que alguém vai aparecer para salvar o dia dos malucos Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, alguém que vai intermediar um acordo com os Estados Unidos, eles não vão cogitar a única situação, a única etapa necessária para solução real. É fácil. Não há alternativa que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Enquanto quem vender a ideia de que há um outro caminho atrapalha a solução para o Brasil. Nos círculos do Trump, que eu chamo carinhosamente de MAGA, né? Eu não, o mundo chama de MAGA, é o Make America Great Again. Você pega uma figura como Tarcísio, ele é visto como simpático à China, que entende que fazer comércio com a China ou com os Estados Unidos é a mesma coisa, é um cara bem quisto pela elite globalista, é alguém que goza do benefício do Alexandre de Moraes. São fatos. Estava no Gilmar Palusa agora há pouco. Voltou a dizer, sem necessariamente traiu o presidente Bolsonaro. E as pessoas daqui da Casa Branca sabem quem é o Tarcísio. Então qualquer negociação por parte dele não vai ter eco nenhum. Se você é um empresário da elite brasileira que está me assistindo, coloca as suas esperanças no Tarcísio, tira o cavalinho da chuva que não vai dar certo. E não é correto. O próprio Eduardo Bolsonaro se manifestou nos jornais de ontem, dizendo que essa tentativa do Tarcísio de negociar com os Estados Unidos enquanto tenta escantear o Eduardo é, obviamente, desrespeitosa com ele. E eu concordo. E faço um apelo aqui ao governador Tarcísio. Governador, o senhor quer resolver mesmo o problema e evitar a tarifa em Moraes? Entre em contato conosco, que nós vamos, ou responda as minhas mensagens, porque nós vamos lhe passar as 3 condições, sobre as quais eu já tratei aqui, que são muito bem conhecidas. A primeira delas é a anistia. Diz aqui o Eduardo, né? E o senhor conversou com o Tarcísio, usou canais errados. O filho do presidente está nos Estados Unidos. O Tarcísio não tem nada que querer costurar por fora uma decisão que provavelmente vai chegar a mais um acordo caracu.
O Tarcísio tem que entender que o filho do presidente está nos Estados Unidos e tem acesso à Casa Branca. Qualquer tentativa de não dar bypass será brecada e freada. Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos, queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Eduardo tá pistola. Eduardo tá pistola com razão. E por que as pessoas vão no presidente Bolsonaro? E por que não vão no Eduardo? Ora, porque o presidente Bolsonaro é fácil de ser convencido a fazer um mau acordo. Perguntem ao governador Tarcísio se ele não estava lá e não recomendou ao presidente que assinasse a cartinha do Michel Temer de pedido de desculpas ao Alexandre de Moraes. Perguntem a ele. Ora, inclusive a versão que ele queria que tivesse sido assinada era uma versão escrita pelo Alexandre, mais de joelhos do que a que acabou saindo. Mais, pior. E o conselho do governador Tarcísio assine essa carta. Mau conselho, porque é uma visão diferente. Alexandre de Moraes, a gente não vence ele, a gente se une a ele, não é isso? Eduardo, por isso, vamos no presidente Bolsonaro. Ele está fragilizado, ele já gosta de um acordo caracu, é fácil de convencê-lo. Se ferraram, porque o presidente Bolsonaro está aqui, Donald Trump está aqui. No meio do caminho tem um cara chamado Eduardo Bolsonaro, que tem um caráter, uma vontade de ferro. Então, hoje, devam a intransigência ao deputado Eduardo Bolsonaro. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.